Querido irmão, querida irmã, venho diante de você hoje com uma mensagem que arde em meu coração. Uma chama que não pode ser ignorada, uma missão que é mais que um simples chamado, mas uma responsabilidade divina. E o Padre Mario Sartori e minha vida foi transformada por Cristo de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Vivemos em tempos desafiadores, em que a fé de muitos tem sido testada e o mundo ao nosso redor, por vezes, parece perder seu rumo. A cada dia, nos deparamos com mais dúvidas, medos e incertezas. No entanto, é justamente nesse cenário que a voz de Deus ressoa mais forte, nos convocando para uma missão de amor, verdade e transformação. Não é uma missão qualquer, é a missão de servir ao Senhor, de caminhar com Ele e de levar a sua luz aos que ainda vivem nas sombras da dúvida e do sofrimento. Eu te convido a refletir comigo. Neste momento, você está pronto para responder ao chamado divino que ressoa no seu coração. Não é fácil, não é para todos, mas é para aqueles que têm a coragem de seguir a Cristo, mesmo quando o caminho parece árduo e a jornada longa. A missão que Deus nos dá não é apenas para os grandes nomes, para os santos conhecidos, não. Ela é para todos nós, para cada um de nós que, em humildade, busca viver a vontade de Deus ao longo desta jornada. Vamos explorar como podemos, juntos, fortalecer nossa fé, nossa compreensão e nosso compromisso com a missão que Deus nos confiou. Em cada passo dessa caminhada, não estaremos sozinhos. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece, nos conforta e, assim como Jesus enviou seus discípulos para pregar a boa nova, Ele também nos envia hoje, no nosso tempo, para fazer a diferença onde quer que estejamos. O amor de Deus é incondicional e sempre está ao nosso lado, esperando para nos fortalecer e nos conduzir. Por isso, convido você agora a abrir seu coração, a acolher este chamado, a seguir comigo, de fé em fé, nesta missão que é maior do que todos nós, mas que cada um de nós pode transformar com a graça de Deus. Que possamos juntos cumprir a missão de Cristo, com coragem. Amor é fé, dúvidas, medos. Ele te chama para a sua missão de vida. O que você vai fazer com isso? Dúvida, medos, Ele te chama para a sua missão de vida. O que você vai fazer com isso? Dúvida, medos, Ele te chama para a sua missão de vida. O que você vai fazer com isso? Dúvida, medos. Querido irmão, querida irmã, ao longo da nossa caminhada de fé, nos deparamos com um convite muito especial. Esse convite não vem de homens, mas diretamente de Deus. E é um chamado para uma vida de propósito, serviço e entrega. O Senhor nos chama para segui-lo, para sermos seus discípulos e para viver a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Esse chamado é a base de nossa missão divina. E me lembrou com muita clareza de quando senti esse convite pela primeira vez. Estava em oração, buscando respostas para minhas inquietações, quando senti uma voz suave em meu coração, algo que não podia ignorar. Deus me chamou para algo maior, algo que eu não poderia ter imaginado antes, mas que eu sabia, em meu íntimo, que era a verdadeira razão para a minha existência. Muitas vezes,
O convite de Deus não é algo que entendemos de imediato. Osh vezesh, Ele nos chama de maneiras sutis, através de acontecimentos da vida, através de palavras de um amigo, ou até mesmo através da sua palavra na Bíblia. Mas, se estivermos atentos, podemos perceber que Deus está nos convidando para algo grandioso, algo que transcende nossas expectativas e desejos pessoais. O convite de Deus, no entanto, não é apenas um chamado para fazer algo, é um chamado para nos entregarmos a Ele de corpo e alma. Jesus nos ensina em Mateus, em 6, 2:4, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O convite é para que coloquemos nossa vida nas mãos de Deus. Confiemos plenamente em sua direção e nos disponhamos a viver de acordo com a sua vontade, mesmo quando isso nos exige sacrifícios. Este convite de Deus é algo que se repete ao longo de nossas vidas, pois a missão de seguir a Cristo não é um evento isolado, mas uma jornada contínua. Cada dia é uma oportunidade para respondermos ao chamado de Deus, para viver de maneira mais plena e fiel à sua vontade. Esse convite pode se manifestar de diversas formas, pode ser um chamado para servir na igreja, para apoiar os necessitados, para ser um exemplo de amor e compaixão em sua família ou no trabalho. O importante é entender que, independentemente de onde estamos ou o que fazemos, Deus nos chama a ser suas testemunhas em tudo. E eu pergunto a você, você está pronto para responder ao convite de Deus? Está disposto a abrir o seu coração para a missão que Ele tem para você? Não se trata de algo fácil ou sem desafios, mas é algo que traz paz, alegria e um propósito eterno. A caminhada com Cristo é uma jornada de fé, de confiança e de entregar. E é nela que encontramos a verdadeira realização. Deus te chama, e a única resposta verdadeira é: eis-me aqui, Senhor. Querido irmão, querida irmã, uma das maiores lições que podemos aprender na nossa caminhada de fé é que a fé não se limita apenas aos momentos de oração ou aos domingos na igreja. Ela deve ser vivida no cotidiano, em cada ação, em cada escolha, em cada momento de nossa vida. A fé em Cristo transforma todas as áreas da nossa existência, inclusive o nosso trabalho. Deus nos chama para sermos luz no mundo, e isso inclui o ambiente de trabalho. Muitas vezes, podemos pensar que o trabalho secular não tem valor diante de Deus, mas a realidade é que Ele nos chama para glorificá-lo em tudo o que fazemos, como o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 3:2-3. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso significa que o nosso trabalho, qualquer que seja ele, pode ser uma forma de serviço a Deus, quando fazemos nosso trabalho com dedicação, honestidade e amor. Estamos cumprindo a vontade de Deus. Durante minha caminhada sacerdotal, aprendi que o trabalho não se resume apenas ao que fazemos para garantir nosso sustento. Ele é uma oportunidade de servir aos outros, de ser um exemplo de Cristo em ação. Cada gesto, por mais simples que pareça, tem um grande significado no reino de Deus. E muitas vezes, ao ajudar os outros no nosso trabalho, estamos ajudando a construir o reino de Deus aqui na terra. Lembro-me de uma história que me tocou profundamente. Um homem que trabalhava como pedreiro foi questionado sobre como ele conseguia ser tão dedicado em seu trabalho.
Ele respondeu: eu não apenas construo paredes, eu construo a casa de Deus. Cada tijolo que coloco é uma oração, cada parede erguida é uma bênção. Essa é a mentalidade que devemos ter em relação ao trabalho. Não importa a profissão que exercemos, a forma como a fazemos é uma oportunidade para glorificar a Deus. Contudo, é importante lembrar que o trabalho também pode ser um desafio. A vida no mercado de trabalho muitas vezes nos coloca diante de situações difíceis, como pressões, conflitos ou injustiças. Mas, mesmo nesses momentos, podemos lembrar que a nossa verdadeira recompensa vem de Deus, não dos homens. A nossa fé nos dá a força para enfrentar as adversidades. Nos ensina a ter paciência e a ser perseverantes. E nos lembra que, acima de tudo, devemos agir com integridade. A fé em Cristo transforma a maneira como encaramos as dificuldades no trabalho. Em vez de nos desesperarmos ou sucumbirmos às pressões, podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões e nos ajuda a ser agentes de mudança no nosso ambiente de trabalho. Por isso, seja qual for o seu trabalho, lembre-se de que ele é uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. Quando colocamos nossa fé em ação, nosso trabalho se torna uma verdadeira missão. Um campo onde podemos manifestar o amor de Cristo e espalhar sua luz. Em tudo que fizermos, que façamos para a glória de Deus, pois é Ele quem nos dá forças para cumprir nossa missão. Querido irmão, querida irmã, a caminhada de fé não é isenta de dificuldades. Todos nós, em algum momento, enfrentamos as tentações da vida. Elas são parte da nossa existência humana e, muitas vezes, parecem irresistíveis. No entanto, é exatamente nesses momentos de tentação que nossa fé é testada e nossa confiança em Deus é fortalecida. Eu me recordo de um momento da minha vida em que me vi diante de uma grande tentação. Era um momento de fraqueza emocional, onde a pressão parecia insuportável e a tentação de ceder aquilo que não era de Deus era muito forte. Eu me senti perdido, como se não houvesse escapatória. Mas foi nesse momento que Deus me lembrou da sua palavra: resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A palavra de Deus foi como um escudo, me protegendo da tentação e me dando forças para resistir. Cada um de nós tem suas próprias tentações. Elas podem vir de várias formas, talvez uma tentação de se afastar de Deus, de ceder aos prazeres momentâneos, ou de agir de maneira que não condiz com os valores do reino de Deus. Mas devemos lembrar que a tentação não vem de Deus. Ela é uma ferramenta do inimigo para nos afastar de nossa missão. Jesus nos ensinou a orar para que não sejamos levados à tentação. E Ele também nos mostrou, com sua vida, como resistir a ela. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Ele não cedeu. Ele usou a palavra de Deus como sua defesa. E assim devemos fazer também. A Bíblia é o nosso manual para enfrentar as tentações. Quando estamos enraizados nas Escrituras, quando buscamos a presença de Deus na oração, quando confiamos no poder do Espírito Santo, encontramos forças para resistir a qualquer tentação que se apresente em nosso caminho. É importante lembrar que, ao enfrentarmos tentações, Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco, nos dando forças para vencer. Muitas vezes, quando estamos prestes a ceder, Ele nos envia um conforto divino, seja através de uma palavra
amiga, uma oração sincera, ou até mesmo um versículo da Bíblia que traz clareza ao nosso coração. Deus é fiel e Ele promete que, com a tentação, sempre proverá um escape. 1 Coríntios 1:0, 1:3. Ao olharmos para a vida de Padre Mário Sartori, vemos um exemplo de alguém que, mesmo em meio às dificuldades e tentações, nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele sempre lembrava que, por mais forte que fosse a tentação, Deus sempre estava mais perto, pronto para oferecer o caminho de volta, o caminho da vitória. A tentação não é o fim da nossa caminhada, mas sim uma oportunidade de crescermos espiritualmente. Cada vez que resistimos, nossa fé se fortalece e nos tornamos mais firmes em Cristo. Por isso, ao enfrentar as tentações, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Confie nele e saiba que, em Cristo, você tem tudo o que precisa para vencer. A tentação pode ser forte, mas a nossa fé em Deus é mais forte ainda. Querido irmão, querida irmã, uma das maiores revelações de Deus para a humanidade é o seu amor incondicional e a sua misericórdia. Quando olhamos para a cruz de Cristo, vemos a expressão máxima desse amor. Um amor que vai além da compreensão humana. Um amor que se entrega, que se sacrifica, que perdoa. É minha jornada de fé. Muitas vezes me vi tocado pela profundidade desse amor em momentos de fraqueza, de erro e até mesmo de queda. Deus sempre esteve ao meu lado, me levantando com sua misericórdia, me oferecendo a oportunidade de recomeçar. Esse amor de Deus não é algo que devemos tomar por garantido. Ele é um presente, um dom que Ele nos oferece todos os dias e que devemos aprender a receber com gratidão. Lembro-me de um momento significativo em que eu estava no confessionário, pronto para ouvir os pecados de uma pessoa que vinha com o coração pesado. Quando essa pessoa me confessou suas faltas, pude sentir o peso da dor e do arrependimento em sua voz, mas ao final, ao absolver essa pessoa, pude sentir também a paz que a misericórdia de Deus traz. O perdão de Deus não é superficial, é um perdão profundo, que cura, que restaura, que dá uma nova chance. Essa experiência me ensinou a verdadeira grandeza da misericórdia de Deus. Muitas vezes acreditamos que nossos erros são maiores do que a misericórdia de Deus, mas isso não é verdade. Deus é maior do que qualquer pecado, e seu amor e perdão são infinitos. Em Lucas 1:5, 1 hasta 32, Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, que depois de se afastar de seu pai e viver uma vida de erros, volta arrependido. O pai, em um gesto de total misericórdia, o recebe de braços abertos, sem recriminações, mas com festa e alegria. Esta parábola é um retrato fiel de como Deus nos trata. Não importa o quão longe tenhamos ido, quando voltamos a Ele, Ele nos recebe com amor e misericórdia. E assim, querido irmão, querida irmã, somos chamados a viver esse amor e misericórdia em nossas vidas. Deus nos amou primeiro e, por isso, devemos aprender a amar uns aos outros, a perdoar, a ser misericordiosos. A misericórdia de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas deve ser vivida em nosso dia a dia. Ela se manifesta em nossa capacidade de perdoar os outros, de estender a mão ao necessitado,
de amar aqueles que são difíceis de amar. Padre Mario Sartori sempre dizia que mais importante do que pregar sobre o amor de Deus é viver esse amor em nossas ações. Ele nos ensinou que a verdadeira misericórdia é aquela que se traduz em gestos concretos de compaixão e cuidado com os outros. Não podemos apenas falar sobre o amor de Deus. Precisamos ser canais desse amor no mundo. Cada ato de misericórdia que fazemos, por menor que seja, é uma maneira de refletir o amor de Cristo aos outros. A misericórdia de Deus é ilimitada e está disponível a todos, não importa quem você seja ou o que tenha feito. Deus sempre está disposto a perdoar, a restaurar e a dar uma nova chance. O amor de Deus é um amor que cura as feridas mais profundas, que transforma os corações e que nos dá a oportunidade de viver uma vida nova, com esperança e paz. O amor de Deus não tem limites. E sua misericórdia é maior que qualquer erro. Receba com gratidão e viva em suas ações. Querido irmão, querida irmã, o perdão é um dos pilares mais fundamentais da nossa fé cristã. No coração do cristianismo, encontramos o convite de Jesus para perdoar. Assim como Ele nos perdoou, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, perdoar aqueles que nos feriram profundamente. Mas, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver a reconciliação. Não apenas com os outros, mas também com nós mesmos. Para experimentar a paz que só o perdão pode trazer. Lembro-me de uma experiência que vivi em minha caminhada como padre. Um dia, durante uma confissão, uma pessoa compartilhou comigo um grande peso que carregava. Ela havia sido profundamente ferida por um amigo e não conseguia perdoá-lo. O rancor estava consumindo o seu coração e afetando todas as áreas de sua vida. Quando falei sobre a importância do perdão, ela me olhou com um misto de dor e incredulidade, como se aquilo fosse impossível. Mas a verdade é que, por mais difícil que seja, o perdão é a chave para a verdadeira liberdade. O perdão não é algo que fazemos pelos outros, mas por nós outros mesmos. Ele é um ato de obediência a Deus, um ato de fé. Quando perdoamos, estamos permitindo que Deus cure as feridas do nosso coração e nos liberte do peso do ódio, da mágoa e da raiva. Jesus nos ensina em Mateus 8:2 a 22 que devemos perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso não significa apenas perdoar uma ou duas vezes, mas estar disposto a perdoar continuamente, a cada dia. Em todas as situações, o perdão é também uma forma de imitar a Cristo. Em Lucas 2, 3, 4, quando Jesus estava na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo sendo injustiçado, torturado e condenado à morte, Jesus, em seu sofrimento, escolheu perdoar. Esse é o exemplo supremo de perdão que devemos buscar em nossas próprias vidas. É importante entender que o perdão não significa esquecer ou minimizar o mal que foi feito. O perdão não é uma negação da dor, mas um reconhecimento de que, ao perdoar, escolhemos não mais viver escravizados pelo ressentimento. Ao perdoar, estamos entregando a Deus o direito de julgar e não tomando esse julgamento em nossas mãos. O perdão traz a reconciliação, tanto com Deus quanto com os outros. E é isso que traz a verdadeira paz.
Padre Mário Sartori sempre enfatizava que o perdão é o caminho para a paz interior. Ele acreditava que a mágoa e o rancor podem nos prender a um ciclo de sofrimento, mas o perdão é o que nos liberta. Em suas palavras, perdoar é libertar o coração das correntes do passado e abrir espaço para a cura divina. Eu te convido hoje a refletir sobre quem você precisa perdoar. Talvez você tenha sido ferido por alguém que não pediu desculpas, ou que nunca reconheceu a dor que causou. Talvez seja alguém próximo, um amigo ou um membro da família, ou até mesmo você mesmo que não consegue se perdoar pelos erros do passado. O perdão é uma decisão. E quando você escolhe perdoar, você está escolhendo a liberdade, a paz e a reconciliação com Deus. O perdão é o caminho da reconciliação. E é através dele que encontramos a verdadeira paz. Perdoe, assim como Deus te perdoou. Querido irmão, querida irmã, a caminhada cristã nunca foi pensada para ser vivida sozinha. Desde os primeiros dias da igreja, Deus nos chamou para viver em comunidade, como um corpo unido, onde cada membro tem um papel único e essencial. A comunidade é onde encontramos apoio, encorajamento e força para seguir em frente, especialmente nos momentos difíceis. Lembro-me de muitas situações em que, nas horas mais desafiadoras, foi a minha comunidade que me sustentou. Houve momentos em que eu me senti fraco, desanimado, sem forças para continuar. Mas foi o apoio de irmãos e irmãs na fé que me ajudaram a levantar. Eles oraram por mim, me ouviram e me ajudaram a ver a presença de Deus nas situações mais difíceis. A comunidade é uma bênção que Deus nos deu para nos apoiar e nos ajudar a crescer na fé. Jesus nos ensina, Mateus 8:0, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso nos lembra que quando nos reunimos em nome de Cristo, Ele está presente entre nós. A comunidade cristã não é apenas um lugar de encontro social, mas um lugar de encontro com Deus, quando nos reunimos para orar, louvar e estudar a palavra. Estamos experimentando a presença de Deus de maneira única e poderosa. Em minha experiência, vi o poder transformador da comunidade. Quando as pessoas se unem em oração e em ação, há um poder coletivo que é capaz de mover montanhas. A solidariedade, o amor e a união entre os membros da igreja são uma forma de refletirmos o amor de Cristo no mundo. A comunidade cristã não deve ser um lugar de julgamentos, mas um lugar de acolhimento, onde todos podem encontrar apoio e ajuda para crescer na fé e superar as dificuldades. Padre Mário Sartori sempre dizia que a igreja é uma família e que cada um de nós é parte dessa família. Não podemos viver nossa fé isolados, precisamos uns dos outros. A comunidade é o lugar onde aprendemos a viver o Evangelho de forma prática, onde somos desafiados a amar e servir aos outros, e onde encontramos força para perseverar nos momentos de dificuldade. Ele sempre enfatizava que não basta apenas estar na igreja, é necessário ser a igreja no mundo, vivendo os valores de Cristo em nossas atitudes diárias. Além disso, a comunidade cristã é também um lugar de serviço. Somos chamados não apenas para receber, mas para dar, para ajudar os outros e compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Quando servimos aos outros, estamos cumprindo a missão que Deus nos deu de espalhar seu amor e sua luz. A verdadeira comunidade não é aquela que busca seu próprio benefício,
mas aquela que vive para servir e edificar os outros. Eu te convido hoje a refletir sobre o lugar da comunidade em sua vida. Você tem sido parte ativa de uma comunidade cristã, está se conectando com outros irmãos e irmãs na fé. A comunidade é essencial para o nosso crescimento espiritual e não podemos negligenciá-la. Se você ainda não está envolvido, eu te encorajo a procurar uma igreja, um grupo de oração ou uma comunidade de fé, onde você possa se fortalecer e também fortalecer os outros. Na comunidade cristã, encontramos apoio, força e a presença de Deus. Não caminhe sozinho, junte-se ao corpo de Cristo. Querido irmão, querida irmã, uma das maiores dádivas que Deus nos deu é a oração. A oração é a nossa forma de nos conectar com o Pai, de expressarmos nossa gratidão, nossas preocupações, nossas alegrias e nossas dores. Em oração, encontramos a força para seguir em frente, a sabedoria para tomar decisões e a paz que excede todo entendimento. Eu sempre digo que a oração é como o oxigênio da vida espiritual. Sem ela, nossa fé se enfraquece. Nossa relação com Deus se distancia e nossas forças se esgotam. Quando oramos, estamos nos abrindo para a presença de Deus, permitindo que Ele nos molde, nos transforme e nos dê direção. A oração não é uma mera lista de pedidos, mas uma conversa íntima com o Criador, onde compartilhamos nossos sentimentos mais profundos e ouvimos Sua voz guiando nossas vidas. Lembro-me de um momento difícil em minha vida, quando enfrentava uma grande decisão. Eu estava angustiado e sem saber qual caminho seguir. Foi então que me retirei para um tempo de oração profunda. Durante esse tempo, senti uma paz que não conseguia explicar. Deus não apenas me deu a direção que eu precisava, mas também me deu a serenidade para confiar que Ele estaria comigo em cada passo. Isso é o que a oração faz por nós. Nos dá a clareza de que Deus está no controle e que, mesmo nas tempestades da vida, Ele nunca nos abandona. Jesus nos ensina a orar em Mateus 6, 9 até 13, no que conhecemos como a oração do Pai Nosso. Ele nos mostra que a oração é um momento de adoração, de entrega e de submissão à vontade de Deus. A oração nos ensina a confiar em Deus, a buscar Sua vontade, a pedir perdão e a interceder pelos outros. Cada uma dessas partes da oração tem um significado profundo e nos ajuda a viver de acordo com o plano de Deus para nossas vidas. Padre Mário Sartori, ao longo de sua vida, sempre enfatizou a importância da oração pessoal e da oração em comunidade. Ele acreditava que a oração era a chave para a transformação da vida espiritual. Quando oramos, Ele dizia, não apenas falamos com Deus, mas ouvimos a Sua voz, recebemos o Seu conforto e nos preparamos para cumprir a missão que Ele tem para nós. Ele sempre nos convidava a fazer da oração uma prática constante. Não apenas quando estivermos em dificuldades, mas também nos momentos de alegria e gratidão. A oração também é um meio poderoso de intercessão. Quando oramos pelos outros, estamos colocando as necessidades dos nossos irmãos e irmãs nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará de cada um de nós. Não há oração que Deus não ouça. Não há coração que Ele não acolha. A intercessão é um ato de amor e compaixão, que nos une como corpo de Cristo e nos fortalece em nossa caminhada. Por isso, eu te convido hoje a aprofundar a sua vida de oração. Não importa o quanto você ore ou como você ore. O importante é que você esteja em sintonia com Deus. Tire um tempo todos os dias para orar.
para buscar sua presença, para falar com Ele e ouvir sua voz. A oração é o combustível que mantém nossa fé acesa. E ela nos aproxima mais e mais de Deus. A oração é o poder que transforma nossas vidas. Não subestime o poder de um coração orante. Querido irmão, querida irmã, a Quaresma é um período especial no calendário cristão. Um tempo de preparação, reflexão e renovação. Durante 40 dias, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a arrepender-se de nossas falhas e a nos aproximar mais de Deus. A Quaresma não é apenas um tempo de privação, mas uma oportunidade de nos purificar e de nos alinhar com a vontade de Deus para nossas vidas. Lembrou-me de que, quando comecei a vivenciar a Quaresma de forma mais profunda, percebi que não se tratava apenas de abrir mão de algo material, como doces ou entretenimento. A verdadeira essência da Quaresma está em fazer um exame de consciência sincero, em avaliar nossa caminhada com Cristo e em nos comprometer a viver de maneira mais fiel ao seu exemplo. É um tempo de autoconhecimento, onde reconhecemos nossas fraquezas, mas também vemos o poder de Deus em nos ajudar a superá-las. A Quaresma é um convite à conversão. Em Marcos 1:5, Jesus nos diz: o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A conversão é mais do que uma mudança externa, é uma transformação interna, que começa no coração. Durante a Quaresma, somos chamados a nos arrepender, a deixar para trás tudo o que nos impede de seguir a Cristo com total dedicação. Essa mudança de mente e coração é o que nos prepara para a celebração da Páscoa, a maior vitória da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Padre Mário Sartori sempre dizia que a Quaresma é um tempo para purificar nossa alma e fortalecer nossa relação com Deus. Ele nos convidava a buscar momentos de oração mais intensos, a praticar o jejum com um coração aberto e a ser mais generosos com os outros, especialmente com os mais necessitados. Ele acreditava que a verdadeira essência da Quaresma não estava no sacrifício em si, mas no coração transformado que surge como resultado desse esforço. Muitas vezes, ao refletirmos sobre a Quaresma, pensamos em jejuns ou penitências externas. No entanto, é fundamental lembrar que o jejum mais importante é aquele que acontece no coração. O que precisamos jejuar é o egoísmo, o orgulho, as más atitudes e os sentimentos negativos que nos afastam de Deus e dos outros. O jejum deve ser uma oportunidade para nos despojarmos do que é desnecessário, para que possamos nos concentrar mais em Deus e nos aproximarmos mais de seu amor. Durante a Quaresma, também somos convidados a viver mais intensamente o espírito da caridade. Em Mateus 2:5-0, Jesus nos ensina: tudo o que fizerem a um destes meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, a mim o fizeram. A generosidade e o cuidado com os outros são essenciais neste tempo. Quando nos dedicamos a ajudar os outros, especialmente os mais pobres e necessitados, estamos refletindo o amor de Cristo e vivendo o verdadeiro espírito da Quaresma. Este é um tempo de reflexão e transformação, onde podemos renovar nosso compromisso com Cristo. A Quaresma nos convida a abandonar as distrações e a focar no que realmente importa a nossa relação com Deus. Nosso amor pelos outros e nosso desejo de seguir Jesus mais de perto, que possamos, ao longo desses dias, abrir nossos corações para uma verdadeira conversão, para que, ao celebrarmos a Páscoa,
possamos experimentar uma renovação espiritual e um novo ardor em nossa caminhada de fé. A Quaresma é um tempo de renovação e transformação. É o momento de nos aproximarmos mais de Deus, nos arrependermos e nos prepararmos para a alegria da Páscoa. Querido irmão, querida irmã, a caminhada cristã é uma jornada contínua e, ao longo dessa caminhada, todos nós passamos por momentos de descoberta. Descobrimos mais sobre quem somos, sobre a vontade de Deus para nossas vidas e sobre o que Ele realmente espera de nós. A fé não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas sim um processo de crescimento, de aprendizagem, de transformação. Lembrou-me de que, no início da minha jornada de fé, eu tinha muitas dúvidas e incertezas. Perguntava-me constantemente sobre o propósito da minha vida, sobre como poderia realmente servir a Deus e fazer a diferença no mundo. Foi através da oração, da reflexão na palavra de Deus e do apoio da comunidade cristã que comecei a encontrar as respostas. A fé se tornou, para mim, não apenas uma crença em algo distante, mas uma experiência viva e transformadora que se reflete no meu dia a dia. Deus nos chama a uma jornada de descoberta, não apenas do seu amor, mas também de quem Ele nos criou para ser. Em Jeremias 2:9-1, Deus nos diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. A jornada de fé, portanto, uma jornada de confiança em Deus, de entrega à sua vontade e de aceitação do seu plano para a nossa vida. A cada passo, Ele nos revela mais sobre nós mesmos, nos ensina a confiar nele e nos orienta para a verdadeira realização. Padre Mário Sartori sempre acreditava que a fé não era apenas uma adesão intelectual a doutrinas ou uma observância externa de rituais. Para ele, a fé era uma experiência pessoal e vivencial de encontro com Deus. Algo que nos transformava de dentro para fora. Ele nos dizia que não deveríamos ter medo das dúvidas ou das perguntas, porque a fé se fortalece à medida que buscamos respostas sinceras e nos aproximamos de Deus em nossas fraquezas. A jornada de fé envolve também momentos de incerteza, de dificuldades e de questionamentos. Mas é precisamente nesses momentos que Deus se revela de forma mais profunda. Em 2 Coríntios 1:9, o apóstolo Paulo nos lembra, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações, Deus nos mostra sua força. Quando estamos fracos, Ele se faz forte em nós, nos capacitando a seguir em frente. Uma parte fundamental dessa jornada de descoberta é o processo de crescimento espiritual. Assim como uma árvore precisa de tempo e cuidado para crescer, nossa fé também precisa ser alimentada através da leitura da Bíblia, da oração, da participação na comunidade cristã e do serviço aos outros. Nossa fé se torna mais firme e mais profunda. Não há atalhos para esse crescimento. Cada passo é importante. E Deus está conosco em cada etapa. E você, querido irmão, querida irmã, onde você se encontra nessa jornada, você está buscando mais profundamente a vontade de Deus para a sua vida, está disposto a confiar em seu plano, mesmo quando não vê o caminho claramente. Lembre-se de que Deus está com você em cada. Ele está sempre presente, guiando, fortalecendo
e revelando a beleza de sua vontade. A jornada de fé é uma caminhada de descobertas. A cada passo, Deus nos revela mais de seu amor e de seu plano para nós. Querido irmão, querida irmã, o evento mais transformador da nossa fé cristã é, sem dúvida, a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa não é apenas uma celebração histórica, mas um momento de profunda renovação espiritual para cada um de nós. A ressurreição de Jesus não apenas confirma a vitória sobre a morte, mas nos oferece a promessa de uma nova vida, uma vida em abundância e plena, que começa agora, enquanto ainda estamos aqui, e se estende por toda a eternidade. Ao longo da minha vida, aprendi que a ressurreição não é um evento que acontece apenas uma vez na história, mas é uma realidade viva que se manifesta em nossas vidas cotidianas, cada vez que superamos uma dificuldade, que nos levantamos de uma queda ou que renovamos nossa fé. Estamos experimentando a ressurreição em nossos corações. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também somos chamados a viver uma nova vida, livre dos grilhões do pecado, do medo e da desesperança. Em Romanos 6:4, o apóstolo Paulo nos ensina: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. A ressurreição de Jesus é a fonte dessa novidade de vida que devemos viver. Ela não é apenas sobre uma vida eterna que ainda virá, mas sobre uma transformação que deve acontecer agora. Em nossa vida presente, Jesus nos chama a viver uma vida renovada, marcada pela esperança, pelo perdão e pela alegria de saber que, em Cristo, temos uma nova chance, uma nova oportunidade para ser a pessoa que Deus nos criou para ser. Padre Mário Sartori sempre falava sobre o poder de viver a ressurreição todos os dias. Ele nos lembrava que, como cristãos, devemos carregar a ressurreição em nossos corações e em nossas ações. Quando escolhemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, quando perdoamos, quando servimos aos outros e quando amamos sem reservas, estamos refletindo a ressurreição de Jesus no mundo. A vida de ressurreição é uma vida de transformação, onde o velho dá lugar ao novo, onde a morte do pecado é substituída pela vida do Espírito. Eu te convido a refletir sobre como você tem vivido essa ressurreição. Você tem experimentado a renovação que Cristo oferece, ou você ainda carrega as correntes do passado, as feridas não curadas e os arrependimentos que o impedem de viver plenamente? A boa notícia é que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele também pode ressuscitar as áreas da sua vida que estão mortas ou enfraquecidas em Cristo. Não há situação que seja irreversível. Não há vício que não possa ser superado. Não há dor que não possa ser curada. A ressurreição de Jesus traz uma nova perspectiva para a nossa vida. Uma perspectiva de esperança, de cura e de redenção. A Páscoa é o momento de celebrarmos essa vitória sobre a morte, mas também é um momento de refletirmos sobre como estamos vivendo a ressurreição todos os dias. Cada dia é uma oportunidade de experimentar a vida nova que Jesus nos oferece, de nos levantarmos das nossas quedas e de sermos renovados pela sua graça. Que possamos, neste tempo de Páscoa, abrir nossos corações para a ação transformadora de Cristo, permitindo que Ele nos ressuscite para uma vida nova, cheia de seu amor e poder. A ressurreição de Cristo é a chave para a nossa transformação. Em Cristo,
temos uma nova vida, uma vida cheia de esperança e renovação. Querido irmão, querida irmã, à medida que avançamos na nossa jornada de fé, somos chamados não apenas a cuidar de nossa vida espiritual, mas também a agir em favor do bem comum. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está no serviço ao próximo e que cada ato de amor e cuidado para com os outros é uma forma de manifestar o reino de Deus aqui na terra. A fé não é algo que se mantém dentro de quatro paredes, mas é algo que deve se expandir para o mundo ao nosso redor, tocando as vidas das pessoas e promovendo a justiça, a paz e a solidariedade. Em minha caminhada como sacerdote, aprendi que a fé deve ser vivida de forma prática, especialmente nas ações em prol dos outros. Deus nos chamou para ser luz no mundo, para ser a sal da terra. E isso envolve servir a quem mais precisa. Lembro-me de uma visita que fiz a uma comunidade carente, onde vi de perto a dura realidade de muitas famílias que lutavam para sobreviver. Foi uma experiência que me tocou profundamente e me fez perceber que nossa fé não pode ser algo distante da realidade das pessoas. Precisamos nos envolver ativamente, oferecendo nossa ajuda, nosso amor e nosso tempo. Jesus, em Mateus 2, 5, 3, 5 a 36, nos diz: porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me destes de beber, fui estrangeiro, e me hospedastes, estive nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estive na prisão, e viestes a mim. Esses versículos são claros. O verdadeiro serviço a Deus está em servir ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Quando ajudamos os outros, não estamos apenas realizando uma boa ação, mas estamos refletindo o amor de Cristo, que deu sua vida por nós. Padre Mário Sartori sempre dizia que a fé não é completa se não for acompanhada de ação. Ele nos ensinava que, como cristãos, temos uma responsabilidade de agir para promover a justiça e o bem-estar daqueles que mais necessitam. Ele acreditava que cada um de nós, em nossa própria capacidade, pode fazer a diferença. Seja em um simples ato de bondade, em uma ação voluntária ou em um gesto de solidariedade, estamos vivendo o Evangelho de forma concreta e prática. A igreja, em sua missão, é chamada a ser um instrumento de transformação social. O trabalho em prol dos pobres, dos doentes, dos excluídos e dos marginalizados é uma das maneiras mais diretas de manifestarmos o amor de Deus no mundo. Deus nos abençoa com muitos recursos e nossa responsabilidade é usá-los para ajudar os outros. Seja no campo da educação, da saúde, da defesa dos direitos humanos ou do apoio a causas sociais. Devemos ser uma voz ativa e presente, sempre buscando a justiça e a igualdade para todos. É importante lembrar que, ao servir aos outros, estamos também servindo a Cristo. Cada gesto de compaixão, cada ato de ajuda e cada palavra de encorajamento são uma forma de cumprir o mandamento de Jesus de amar o próximo como a nós mesmos. A ação em favor do bem comum não é uma opção, mas uma parte essencial do nosso chamado cristão. Te convido a refletir como você pode agir em prol do bem comum. Há algo em sua vida que pode ser mudado para que você sirva mais aos outros muitas vezes.
Não precisamos de grandes gestos, mas de pequenos atos de amor que podem transformar a vida de uma pessoa. Lembre-se de que cada ação em nome de Cristo, por menor que seja, tem um impacto eterno. Servir ao próximo é servir a Cristo. Que nossas ações reflitam o amor de Deus e contribuam para um mundo mais justo e solidário. Querido irmão, querida irmã, a vida cristã é, em sua essência, uma vida de sacrifício e compromisso. Jesus, ao nos chamar para segui-lo, nos adverte que o caminho para a vida eterna não será fácil. Ele mesmo nos mostrou o verdadeiro significado do sacrifício ao dar sua própria vida na cruz por nós. A cruz não é apenas um símbolo, mas uma realidade de entrega e de amor profundo. É-nos como discípulos de Cristo. Somos chamados a viver essa entrega, dia após dia, em nossas próprias vidas. Em minha caminhada de fé, tive muitos momentos de reflexão sobre o sacrifício. Cada vez que me sentia desanimado ou tentado a desistir, lembrava-me do sacrifício de Jesus, que não desistiu de sua missão. Apesar das dificuldades e das adversidades que enfrentou, ele foi até o fim, porque seu amor por nós era mais forte do que qualquer sofrimento. Esse é o padrão de sacrifício que Jesus nos ensina. Não se trata de um sacrifício forçado ou sem sentido, mas de uma entrega feita com amor, por amor. O sacrifício na vida cristã pode se manifestar de várias formas. Pode ser o sacrifício de nosso tempo, quando dedicamos nossas horas ao serviço de Deus e dos outros. Pode ser o sacrifício de nossos desejos, quando colocamos a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades. E muitas vezes, é o sacrifício de nossas comodidades, quando somos chamados a sair da nossa zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Mesmo quando isso nos custa algo, Jesus nos ensina em Mateus 1:6, 2:4. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro compromisso com Cristo exige uma renúncia, uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Padre Mário Sartori sempre dizia que o sacrifício é o que dá sentido à nossa fé. Ele acreditava que, quando nos sacrificamos em nome de Cristo, estamos nos aproximando mais dele, nos tornando mais semelhantes a Ele. O sacrifício não é algo que fazemos para ganhar algo em troca, mas é um reflexo do nosso amor a Deus e ao próximo. Cada ato de sacrifício, por mais simples que pareça, tem um impacto eterno no reino de Deus. É importante lembrar que o sacrifício não é algo que deve ser feito com tristeza ou amargura. A verdadeira essência do sacrifício cristão é a alegria de servir a Deus com um coração disposto, de dar sem esperar nada em troca. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo nos ensina: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O sacrifício verdadeiro é aquele que é feito com alegria, sabendo que estamos cumprindo a vontade de Deus e vivendo de acordo com o seu propósito. Eu te convido a refletir sobre o seu próprio compromisso com Cristo. Você está disposto a fazer sacrifícios por Ele? Está pronto para negar a si mesmo e colocar sua vontade acima da sua? O compromisso com Cristo não é algo que se faz de forma passageira, mas é uma decisão diária, uma escolha constante de viver para Deus e pelos outros. E mesmo nos momentos de sacrifício, podemos ter a certeza de que Deus honra nossas escolhas e nos recompensará com sua paz, com sua graça e com sua presença.
O sacrifício é o que nos aproxima de Cristo e nos transforma. Que possamos viver nosso compromisso com Ele com alegria e disposição. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final desta jornada de fé. Mas, como você bem sabe, a caminhada cristã não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. A cada passo que damos, estamos mais perto de compreender o profundo amor de Deus por nós e mais perto de viver conforme os seus ensinamentos. A missão que Deus nos deu, a missão de seguir os passos de Cristo, é um chamado contínuo, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, ao longo desta jornada. Exploramos a importância da fé, da oração, do perdão, da misericórdia, do serviço ao próximo e do sacrifício. Tudo isso faz parte do caminho de Cristo. E é o que nos capacita a viver a verdadeira vida cristã. Mas, acima de tudo, somos chamados a amar. Amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor é o fundamento de tudo o que fazemos, a base de todas as nossas ações e o propósito de nossa existência. Lembro-me das palavras de Jesus em João 3, 3, 4 até 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o que nos distingue como seguidores de Cristo. Quando amamos, mostramos ao mundo a diferença que Ele fez em nossas vidas e o poder transformador do seu Espírito. Padre Mário Sartori sempre dizia que nossa missão como cristãos não é apenas viver para nós mesmos, mas viver para Deus e para os outros. Ele acreditava que quando seguimos os passos de Cristo, nossa vida se torna um reflexo do seu amor, uma expressão de sua graça e uma luz que brilha para todos ao nosso redor. Ele nos encorajava a viver com coragem, a lutar pela justiça, a estender a mão aos necessitados e, acima de tudo, a ser pessoas de perdão e misericórdia. Agora, querido irmão, querida irmã, a missão está em suas mãos. Você é chamado a viver a fé que professa, a viver de acordo com os valores do reino de Deus, a ser um discípulo de Cristo em tudo que faz. A jornada de fé é desafiadora, mas é também a mais recompensadora. Não estamos sozinhos nessa caminhada. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece, nos conforta em todos os momentos. E, mesmo quando o caminho parecer difícil, podemos ter a certeza de que Deus estará sempre conosco, nos sustentando e nos conduzindo à sua glória. Eu te convido a renovar o seu compromisso com Cristo, a seguir seus passos com dedicação e amor, e a viver a vida cristã com coragem e alegria. Que em cada gesto de amor, em cada ato de serviço, em cada sacrifício, você possa refletir a presença de Cristo no mundo. E que, ao final da sua jornada, você possa ouvir a voz do Senhor dizendo: bem feito, servo bom e fiel. A missão de Cristo continua em nossas mãos. Que possamos seguir seus passos com fé, amor e dedicação. Missão cumprida, mas a caminhada continua.